Bom dia, alunos do SESI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do sexto ano. A disciplina será Língua Portuguesa e o assunto é os numerais. Pegue seu livro didático e abra-o na página 60, 80 e nós iremos até a página 81, certo? Vamos começar com um conceito do que seria numerais. Então, numeral é a classe de palavras variável. O que isso quer dizer, gente? Que ele pode ir para o feminino, para o masculino, ele pode ir para o plural e para o singular. Lembram disso? Encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objeto, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Então, olha só, o numeral ele serve para carregar o quê, gente? Para colocar, para mostrar a quantidade de coisas. Determinada quantidade de coisas, como pessoas, objetos, lugares. Então, serve para quê, gente? Para mostrar quantidade. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou uma posição que tal coisa ocupa numa série. Então, aqui está reformulando o conceito, dizendo que ele mostra o quê, gente? O número exato ou uma posição de algo, certo? Então, aqui nós temos quatro tipos de numerais, que são os ordinais, os cardinais, os fracionários e os multiplicativos. Nós veremos a seguir que os ordinais vão indicar o quê? A ordem em que uma coisa está. Por isso, de ordinal, vem da palavra ordem. Então, eu posso dizer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Isso seriam os números ordinais. Os cardinais vão indicar não uma ordem, sim uma quantidade, como 1, 2 canetas, 3 canetas, 4 canetas. E esses são os cardinais. Os fracionários vão mostrar frações, como o próprio nome diz. 1/3, meio, 1/4, 1/5. E os multiplicativos vão mostrar múltiplos, como dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Então, vamos mostrar aqui para vocês como é que fica. Os cardinais formam a básica dos números. Olha só, cardinais, que indica a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, as quais adjetivam uma quantidade, sendo algumas vezes variam em gênero. Por exemplo, ao invés de 1, você pode falar uma, 2, duas. Então, estou mostrando para vocês os cardinais, quais eles são, como ele pode sofrer essa variação de gênero. Ordinais, que indica a ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão de uma série. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, acabamos de falar isso. E os fracionários, são os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo, 1/4, meio, lembram? Multiplicativo. Relaciona um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhe uma característica, de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Então, olha, mostra o aumento de uma quantidade por meio de múltiplos, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e etc. Certo? Então, sabendo disso, conhecendo os numerais, sabendo que nós temos esses 4 tipos de numerais, vamos aos exercícios que você tem no seu livro didático. Você vai abri-lo na página 80 e você vai encontrar aí uma tira da Magali. Vamos ler. Leia a tira e responda as questões no caderno. No primeiro quadrinho você encontra a Magali tentando abrir um cofre, tanto que ela fala os números. Olha só, numerais, 7, 4 e 9. E mostra clique. O que esse clique indica? Uma onomatopeia. Essa onomatopeia está indicando o quê? Que fez um barulhinho, que ela conseguiu abrir o cofre. Tanto que ela diz conseguir. E mais adiante mostra o que ela estava tentando abrir, o que era a geladeira. Que tem um monte de comida, porque isso nós temos que lembrar e saber que a Magali é uma personagem que é o quê? Muito gulosa, que come bastante. Então, vamos às perguntas. Letra A. Qual a combinação do cofre da casa de Magali? Escreva a resposta por extenso. Gente que é por extenso, você não vai colocar o número, você vai escrever da forma com letras, certo? Por extenso. Então, qual é a combinação do cofre? 7, 4 e 9. Você vai escrever aí na letra A. Letra B.
Quantos objetos há na porta do refrigerador? Escreva a resposta usando apenas palavras. Novamente, gente, ele não quer que você coloque números, assim, as palavras. Então, você vai dizer o quê? Vamos conferir. Pelo que eu estou vendo, tem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele quer que você escreva 12. Como é que se escreve 12? Com S ou com Z? Com Z, não é? Então, você vai escrever: há 12 objetos na porta. C. Os quadrinhos estão dispostos numa determinada ordem de respostas. Uma ordem de respostas completas. Em qual dos quadrinhos, primeiro, segundo ou terceiro? Ele quer saber em qual dos quadrinhos você encontra. Aí, vamos para a primeira questão. Magali está em close, então você vai dizer primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Então, em qual desses 3 quadrinhos aí a Magali está em close, ou seja, em primeiro plano? Qual é o primeiro plano, gente? Mostrando ela por completo, como se ela estivesse em close, mais de frente. Qual é? É o primeiro quadrinho. Podemos ver a cena por inteiro. Onde é que mostra a cena por inteiro, o corpo inteiro dela? É no terceiro quadrinho. Ele quer que você indique assim, gente. Primeiro, segundo ou terceiro, lembra? Números ordinais. Magali venceu o desafio de abrir o cofre. Onde foi que ela conseguiu? No 2, no segundo. É assim que você vai escrever. Então, ficou primeiro, terceiro e segundo. Se os quadrinhos fossem colocados em outra ordem, o que aconteceria? Gente, se eu colocasse esse terceiro lá para o início, mostrando ela primeiro com a geladeira aberta, depois ela dizendo que conseguiu, depois mostrando ela abrindo o cofre, ficaria do mesmo jeito? Teria o mesmo sentido? Não, né? Se mudar a ordem dos quadrinhos, vai ficar de uma forma que você não vai compreender, certo? Vamos para a próxima questão. Aqui, leia um trecho da reportagem Mais Urbanização e Mais Automóveis, o desafio de construir vias seguras. Em seguida, responda no caderno. Então, tem um pequeno texto que vai estar relacionado a numerais também, e você vai responder essas questões que estão abaixo, que é A, B, C e D. Então, vamos lá. Na medida em que mais e mais pessoas passam a viver nas cidades e regiões metropolitanas, um número cada vez maior de automóveis é colocado diariamente nas ruas. Estes veículos não apenas aumentam a emissão de gás carbônico, mas também potencializam o problema de congestionamento das ruas e ocasionam acidentes de trânsito, em alguns casos fatais, levando em consideração que a cada ano ocorrem 1,2 milhões de mortes relacionadas a acidentes de trânsito. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, espera-se lentamente que este se torne a quinta causa mais frequente de mortes até 2030, resultado do aumento da urbanização e do número de veículos motorizados. Esse é um texto do Martins, disponível na plataforma Urbana. Então, gente, o texto fala sobre o quê? Sobre o aumento dos automóveis e quais as consequências disso para a urbanização, quais as consequências disso para as pessoas, mostrando para vocês o quê? Que quanto mais carros tiver, o problema não vai ser apenas a emissão de gases tóxicos, né? De gás carbônico, seria o quê também, gente? Violência, mortes em trânsito, pessoas que não respeitam a sinalização. Então, ele acredita que em 2030, ela vai se tornar a quinta causa mais frequente de morte. Então, é um grande problema, mostrando o grande problema dos trânsitos e dos grandes congestionamentos das grandes cidades, ok? Letra A. Nesse capítulo, você leu 2 textos do gênero Memórias que fazem referência a um tempo em que os automóveis ainda eram uma novidade na cidade. A reportagem aborda o aumento dos automóveis na região metropolitana. Como um fenômeno positivo ou negativo? Explique sua resposta. Então, ele está perguntando para você se essa reportagem aí, ela está mostrando para vocês esse fenômeno de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Você poderia ver a forma positiva, porque os carros fazem bem. Não, mas aqui está mostrando o que para a gente? Que a maior quantidade de automóveis está causando algo negativo, que são o quê? As mortes nos trânsitos. Então, você vai dizer que é um fenômeno negativo, porque está mostrando que a Organização Mundial da Saúde está mostrando que vai ser a quinta causa de mais mortes em 2030.
certo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quantas pessoas morrem por ano em decorrência do acidente de trânsito? Então, você vai colocar lá que é 1,2 milhões de mortes, de pessoas que morrem, tá? Qual será provavelmente a quinta causa mais frequente de morte em 2030? Tá dizendo o texto que é, gente? Acidente de trânsito. Letra D. Imagine que a reportagem apresentasse essas mesmas informações da seguinte forma: a cada ano ocorrem muitas mortes relacionadas a acidentes de trânsito, e no futuro isso vai ser cada vez mais frequente. Qual seria a perda em relação à versão original? Então, ele diminuiu o texto e tirou coisas bem importantes. Que dados são esses, gente? Ele tirou todos os números, todos os numerais do texto. Então, isso deixou o texto meio incompleto, porque você não sabe quando é que vai ter essas mortes, quantas pessoas morrem. Então, os numerais, eles estão servindo para nos mostrar o quê? A quantidade de pessoas que vai morrer, para causar um espanto maior, para contribuir com as informações mais precisas, para tentar dar mais precisão para vocês, para mostrar a grande gravidade do problema, mostrando que é muita gente que vai morrer. Então, os numerais têm uma grande importância para o texto. É mais ou menos isso que você vai elaborar e escrever aí na letra D, ok, gente? Então, a nossa aula é essa, sobre numerais. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada por assistir e fiquem em casa. Bom dia!